que olhar pessimista, mas nós temos dados, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, não é mais achismo, não é porque que é tão difícil do nosso. Bateu um vento aqui, tô achando que tá ruim. Nós temos dados, né? Os afastamentos, os turnovers dentro das companhias. Realmente, nós estamos num processo de adoecimento. Então, vai fazer 7 anos agora que eu cunhei essa profissão e estudo bom humor e já atendi mais de 1.000 empresas levando essa humorologia. De fato, não é para fazer com que as pessoas sejam felizes o tempo inteiro, Renato, mas é para a gente sofrer menos no processo. É pra gente se contar de como que a gente sai mais rápido. Não é que, nunca mais eu senti raiva. Não é isso. A gente não consegue lá sentimento. A gente consegue treinar comportamento. Então, toda a ciência, tudo que eu estudo, todos os livros, é para trazer consciência para as pessoas, para que elas treinem comportamentos, tomem uma atitude assim que o sentimento chega. Percebeu que tá com raiva, o que eu faço? Porque a gente sempre fala assim, a maturidade, né? Eu conheço muita gente com muita idade, sem nenhuma maturidade emocional. Porque isso é treinável. Então, a humorologia, ela treina essa nossa capacidade de sofrer menos, de ter ferramenta, de ampliar repertório, para a gente se sentir bem a maior parte do tempo. Mariana, agora, muitas das vezes as pessoas elas acabam sendo silenciadas na infância com relação ao humor, ao sorrir, ao ser alegre, ao ser espontâneo, e aí chega na vida adulta replicando esse hábito lá, cortado lá desde a infância, né? Uhum. Como ressignificar isso? Eu gosto de dizer, Renato, que a gente nunca converte ninguém, né? Porque muita gente fala assim, nossa, para! Tal pessoa tinha que estar ouvindo esse podcast. E aí o que eu falo? O maior trabalho que a gente pode ter para fazer com que o mundo fique bem é a gente ficar bem. Então, o maior treinamento é a gente buscar como que eu faço para me sentir melhor, porque eu falo, você não tem que forçar a alegria de ninguém, seja alegria. Porque você vai dar o exemplo para que outras pessoas falem, nossa, existe esse caminho? Porque, de fato, converter, eu acho muito complexo, eu não consigo mudar ninguém. Quem aprendeu apanhando quer ensinar batendo. É uma referência, ele não tem outra referência. Então, o meu papel e das pessoas que levam, como os autores do Smart Funny, é a gente levar repertório para a pessoa falar: opa, tem um outro caminho para viver? Não é só esse que eu aprendi? Porque nós temos, por ideologia, acreditar que o sério tem mais valor, né? Ele é mais. Nossa, olha só, ele leva a vida a sério, ele é duro. Porque os filmes fizeram isso, a nossa ideologia de. A gente teve a criação de que o sério ele tem mais sucesso. A gente morre de medo de ser o bobo, porque o bobo nos filmes, ele nunca se dá bem. O bobo, ele sempre se dá mal nas relações, ele se dá mal no trabalho, ele não dá, não tem, a gente não tem. Então, eu sempre falo, bem-humorado, saiam do armário, eu preciso de vocês. A gente precisa mostrar que o bom humor não anula as competências. Não é porque eu sou leve, que eu sou divertida, que eu sou bem-humorado, que eu não entrego resultado, que eu não tenho um negócio, que eu não tenho uma empresa, que eu não toco um time. Então, a gente precisa começar a reconstruir, Renato. Porque eu acredito, aí vem do Mariana Xismos Institute mesmo, né? Que tem essa maioria que foi reprimida. Eu sempre falo, né? A criança, a gente tem desenvolvimento de muitas matérias, né? Uma que eu gosto de comparar é, por exemplo, educação artística. A gente para a educação artística no bonequinho com palito, cara. A gente não evolui a arte do adulto. Assim como a gente não evolui a arte da performance, da oratória. Tem muitas coisas que a gente deixou na educação. Então, hoje, o meu papel, quando eu falo de educação corporativa, a gente leva para a corporação porque a escola não trouxe, a universidade não trouxe. Então, essa consciência dessas soft skills, que é o bom humor, também é um treinamento para essa pessoa que não teve esse repertório. Ela não teve repertório em casa, ela não teve repertório na escola, não teve repertório na universidade. Então, o meu papel é mostrar, olha, tem mais uma caixinha de ferramentas aqui, essas soft skills que você não conhece, que você pode colocar na sua caixa de ferramentas para replicar, para você se sentir bem e fazer o bem. Então, eu acredito que a gente é o agente, sabe, dessa transformação, mas no fundo, a gente não muda ninguém. Isso é, nossa, puxado essa, né? Ai, meu Deus, eu não acredito, cara. Queria tanto mudar tanta gente. E se acredita que tem gente aqui na sala que queria mudar pessoas? E eu cansei de falar, não mudou, deixa pra lá. Vamos Não chamar vou... ela pro depoimento agora, brincadeira? Rimos muito e não... Não, é ele, é Ai, ele, é ele. complexo. Vamos deixar um recado. Eu tenho o nome dele aqui, Renato. Peraí que eu vou puxar aquelas... Mariana, mas olha só, Bora. é muito legal quando você começou a descrever isso, o que eu busquei lá na psicanálise?
Ao longo do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento, né? Na realidade, prega-se o desenvolvimento, mas na realidade o que a sociedade acaba fazendo é criando prisões mentais nas pessoas, que as Interessante. pessoas crescem com essas prisões mentais, né? E aí chega na vida adulta, a pessoa tem enormes conflitos, né? E vai vivendo aqueles conflitos por quê? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aquelas prisões mentais que vão ali podando o desenvolvimento das pessoas, né? E dizem que os nossos adultos foram desenvolvidos, né, em algum momento. E aí chega na vida adulta, tem que fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Mas tem que Bora, fazer todo mundo. terapia por quê? Porque você tem que desfazer essas prisões mentais que foram colocadas ao longo do tempo, né, e que impediram as pessoas a viver sonhos, porque existem crenças que foram colocadas e aqueles hábitos sendo replicados e que acabaram se transformando em transtornos, né, mentais que as pessoas acabam vivendo. E aí se depara no resultado que a gente acaba percebendo hoje, tanto na sociedade como no mundo corporativo também, né? E aí, quebrar essas crenças é talvez o primeiro desafio do adulto, né? Quando ele toma conta de si e fala, poxa, agora eu tenho que tomar decisão, tenho que resolver minha vida, mas peraí, tô cheio de problema, tenho que resolver internamente isso primeiro. Então ele passa a entender a necessidade de passar por um processo de conhecimento, né? Se conhecer a si mesmo, conhecer justamente as suas caixinhas, né? As suas prisões mentais ali, o que ele precisa resolver dentro de si para ele poder expor, né? E até onde ele quer expor também para a sociedade, para ele poder então entender e começar a viver um pouco mais leve. Não estamos falando ainda no nível de bom humor, né? Mas para ele poder viver com menos peso daquilo que ele carrega. Sofrendo menos, né? Sofrendo menos, E aí, em que sentido que você vê que a pessoa, para ela poder sair e conquistar essa leveza toda, o que ela precisa fazer além da terapia, além, né, desse processo de autoconhecimento, além, né, para ela poder entender, olha, eu tenho que tomar decisão. Porque chega num determinado momento, as emoções afloram, eu me identifico naquela emoção, mas a partir de agora é comigo. E aí, o que ela precisa fazer? Como é que é? Como que a pessoa se resolve? O que a empresa pode ajudar essa pessoa? Olha, tem muitas camadas aqui. A primeira camada que eu trouxe, enquanto você falou das prisões mentais, Renato, você falou de desenvolvimento, né? Foi o que eu falei da maturidade e da imaturidade. A gente tem um desenvolvimento orgânico. Então, organicamente, o córtex se desenvolve, o cérebro desenvolve, as relações se desenvolvem. Eu acredito que o ponto da gente ir para esse lugar mais leve é quando a gente coloca na equação a evolução. Quando eu vou mudando meus patamares. Aí, respondendo o geral, eu sinto que tem um verbo que prega essa mudança. E eu sinto que poucos adultos têm essa consciência, que é de se assumir. E quando eu falo se assumir, é a gente ter consciência da luz e sombra, é a gente estar extremamente nu para si mesmo e falar